amadíssimos do segundo ano do ensino médio. A gente vai dar início a uma sequência de vídeos sobre o capítulo Cálculos Fundamentais. E nessa primeira videoaula, nós vamos falar da massa de átomos, moléculas e da unidade que a gente utiliza para expressar essas massas. Bom, um cientista chamado Avogadro determinou que em 12 gramas de carbono haviam 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, o que equivale a 602 heptalhões de átomos. Eu estou passando essa informação agora porque para que vocês tenham uma ideia de como a massa de um átomo é extremamente pequena e que, portanto, as unidades de massa que a gente normalmente utiliza, a grama, os seus múltiplos, submúltiplos, elas seriam inadequadas para expressar a massa de átomos e também de moléculas. Bom, então era necessário criar uma unidade específica para falar de tais massas. E fizeram o seguinte: pegaram um átomo de carbono, dividiram esse átomo em 12 partes. E aí, cada uma dessas partes recebeu o nome de unidade de massa atômica, que a gente representa por U. Se o carbono é constituído por 12 partes, então a massa do carbono é 12U. Como foi feita a determinação da massa dos demais átomos? Vamos imaginar que fosse possível uma balança onde a gente conseguisse determinar a massa dos átomos. Então, em um dos pratos da balança, eu colocaria o átomo que eu quero determinar. No exemplo que está aparecendo aí para vocês, eu coloquei o sódio. E no outro prato da balança, eu iria colocando unidades de massa atômica até que os dois pratos se equilibrassem. No caso do sódio, isso só aconteceria quando eu adicionasse 23 unidades de massa atômica. E, portanto, a massa do sódio é 23 vezes maior que uma unidade de massa do carbono. Então, a massa atômica do sódio é 23U. O mesmo foi feito para os demais átomos. Não é necessário decorar massas atômicas. Em qualquer prova, o valor das massas atômicas é informado ou uma tabela periódica é colocada para que você possa consultar essas massas. Bem, definido a massa dos átomos, a gente vai agora falar da massa das moléculas. Antes de falar da massa das moléculas, gente, eu preciso deixar claro que molécula é o nome da estrutura formada pela combinação de átomos através de ligações covalentes. Se a ligação entre as espécies não for uma ligação covalente, a estrutura formada não é chamada de molécula, tá? Como é o caso das substâncias iônicas e também substâncias metálicas. Mas para cálculo é feito da mesma forma. Então, se você ficou um pouco confuso quando eu falei desses 3 tipos de ligação, você precisa dar uma recordada no capítulo de ligações químicas do primeiro ano, que inclusive eu vou postar uma videoaula sobre esse assunto, só que um pouco mais para frente. Então, como é feito o cálculo da massa de uma molécula? Eu vou deixar o exemplo aqui de como é feito o cálculo para o ácido sulfúrico. A molécula de ácido sulfúrico, ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. O procedimento é: eu pego o número de átomos do hidrogênio, no caso 2, e multiplico pela massa atômica dele, que é fornecida, que é de 1U. Então, 2 vezes 1U, 2U. Faço a mesma coisa para o enxofre. Eu tenho 1 átomo de enxofre, vou multiplicar pela massa atômica dele, que é 32U. Portanto, o resultado será 32U. E, por fim, o número de átomos de oxigênio, 4,
e multiplico pela massa do átomo de oxigênio, que é 16U. Fazendo essa conta, eu vou ter um total de 64U. Então, uma vez determinada a massa total de cada um dos átomos, a gente vai somar essas massas para ter o valor da massa da molécula, que nesse caso são 98U. Então é isso, te aguardo na próxima videoaula. Beijo!